Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O nosso tema de hoje é a dimensão econômica da crise. A crise ela tem uma dimensão sanitária, que é extremamente grave e difícil, mas também tem uma dimensão econômica. E é justamente sobre essa dimensão econômica, que é tão grave e tão difícil quanto a dimensão sanitária, é sobre essa dimensão econômica que a gente vai discutir hoje. Quando a gente discute sobre a dimensão econômica da crise, é necessário identificar dois momentos, né? O primeiro momento é aquele momento em que você tem que mobilizar os recursos econômicos justamente durante o auge da pandemia. E o segundo momento é aquele momento no qual você tem que mobilizar os recursos econômicos para a recuperação da economia depois que a pandemia ela já está sob o controle, né? O programa de hoje, nós vamos discutir justamente esse primeiro movimento. Na próxima semana, nós vamos discutir, então, o segundo movimento. Então, hoje o que a gente vai discutir é justamente o quê? É a dimensão econômica da crise, identificando a sua natureza, né, em termos econômicos, e as políticas econômicas adotadas durante a pandemia, justamente para fazer face a essa crise. Hoje, para discutir esse tema, nós temos aqui à minha direita o meu amigo Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Eduardo? Tranquilo? Tudo bem, pessoal. Aqui na minha esquerda, o Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? E aqui na ponta direita, o Bastian. Eduardo Baixa. E aí, Eduardo, qual é a camisa? Ah, a camisa de hoje é do Fluminense. Essa é do coração, volta né, do Fred. Volta do Fred. A volta do Fred. Essa é do coração. As outras, né, são apenas passageiras. E é o famoso otimismo. E aqui na minha ponta esquerda, o Numa Mandati. Tudo bem, Numa? Tranquilo? Pronto para mais um debate, para mais uma discussão. Então, para começar essa nossa discussão, né, a discussão de hoje ela vai ser dividida em dois blocos, né? No primeiro bloco, nós vamos discutir justamente a natureza da crise, por que essa crise é tão diferente das outras, e no segundo bloco, nós vamos discutir justamente as ações econômicas tomadas pelos diversos governos para fazer frente justamente a essa pandemia. Então, para começar exatamente discutindo a natureza da crise, eu perguntaria para o Baixa. Baixa, você hoje começa o jogo, dá o pontapé inicial. Baixa, qual o problema econômico que a crise coloca? Bom, Bicalho, boa noite. Essa crise ela cria um desafio econômico muito particular, né, sem paralelos. Que, de um lado, é preciso uma fortíssima mobilização de recursos e de pessoas no complexo da saúde, né, para a confecção de respiradores, máscaras e afins. Né? Também no complexo alimentar, né? Que as pessoas não param de comer no período da pandemia, evidentemente. Agora, nos outros setores todos, é preciso uma forte desmobilização, em função das medidas de isolamento social, né, necessárias nesse contexto da pandemia. As pessoas não podem trabalhar, não podem, enfim, os outros setores têm que parar de funcionar. Tá? Então, é uma situação particular, as analogias são muito complicadas, houve alguns analistas que, no momento, fizeram comparações com uma economia de guerra, né? É uma comparação que não é apropriada, porque, sim, há uma forte mobilização, mas no complexo da saúde, né? Uma economia de guerra, há uma forte mobilização geral da economia, e não a desmobilização nos demais setores, como é o caso no contexto da pandemia. Agora, um outro desafio que se coloca é que, dado que outros setores, os demais setores, né, terão que se desmobilizar, tá? É preciso criar condições para que as pessoas fiquem em casa, né? E aí são necessárias uma série de medidas por parte do governo para criar essas condições, né? E tomar cuidado, em particular,
um cuidado em particular com setores mais vulneráveis, né? Trabalhadores, por exemplo, do setor informal e pequenas empresas, né? Que têm menor acesso a crédito, para evitar uma quebradeira generalizada e uma grande recessão, né? Então, e desemprego, uma disparada do desemprego. Então, quer dizer, esse é o desafio econômico, o problema econômico que a pandemia coloca, né? Então, eu acho que eu passar para o Numa para ele elaborar mais em cima dessa questão. Obrigado, Eduardo. Então, de fato, como você sublinhou, essa crise tem uma especificidade em relação à crise passadas, no sentido em que ela não se originou na esfera financeira, como foi o caso em 2008, 2009, ou no caso da crise de 29, e essa crise ela impõe assim de forma completamente autônoma umas restrições sobre a possibilidade de realizar uma série de atividades econômicas. Como colocou o Eduardo, setores inteiros não podem funcionar. Então, se a gente for, por exemplo, olhar no caso da produção industrial, compartilhando com vocês alguns dados, a gente observa que, no caso da produção industrial, em março de 2020 e em abril de 2020, que são, por enquanto, os dados disponíveis, tivemos uma queda de 11% da produção industrial nos países da União Europeia e em março de 2020 e de mais de 17% em abril de 2020. E se a gente for olhar os dados do PIB, no período comparando o mês de abril de 2020, pelo qual temos assim, disponíveis os últimos dados, né? Provavelmente logo saíram os dados de maio, né? Em relação ao mês de janeiro de 2020, a gente observa que há uma queda do PIB que vai, na maior parte dos países, se estabelece entre 15% e mais de 20%. Né? No caso, por exemplo, da Espanha, isso chega a quase 23%, a média da OCDE sendo de 15%. Então, isso é uma queda da atividade econômica que não tem precedente, podemos dizer, em tempos assim de paz, ou quase não tem precedente, num período tão curto. E como foi colocado pelo Eduardo, ela vem da necessidade de você simplesmente parar todas as atividades não consideradas essenciais. E, portanto, só devem ficar funcionando, na prática, isso que aconteceu na maior parte dos países, só continuaram funcionando as atividades essenciais, no sentido que elas eram ligadas à alimentação da população, ao fornecimento de serviços básicos, acesso à energia, acesso à água e, obviamente, todas as atividades ligadas direta e indiretamente ao complexo de saúde. Tá? E, nesse caso, de fato, como a grande questão de conseguir manter as pessoas em casas isoladas, de fato, é ligada ao estabelecimento, à implementação de uma série de medidas de transferência de renda para se substituir às rendas perdidas, entre aspas, devido à falta de atividade. E nisso, eu acho que o Eduardo, nosso outro Eduardo, pode justamente falar um pouco sobre essa questão, sobre justamente os programas que foram implementados pelos governos em todos os países atingidos pela pandemia, ou seja, basicamente quase todos os países. Né? Sim, Numa, é interessante esse ponto que você levantou e que está associado a um conjunto amplo de medidas de política econômica adotado por diversos países. E eu vou apresentar as especificidades, mas aqui é interessante, já no primeiro momento, que vocês já alertaram, tem uma primeira fase da crise, que é uma crise ainda no âmbito sanitário, e
E quase todos os países adotaram instrumentos parecidos de política econômica de combate à crise, tá? Que passa, a gente vai detalhar isso depois, da questão da garantia do preço dos ativos, da manutenção da renda, né? Ou seja, política de transferência de renda e a questão da saúde, né? Nesse sentido, e aí é importante a questão da especificidade, a gente vai discutir isso no segundo bloco, mas é mostrar como tem, inclusive, um padrão relativamente parecido, mas com intensidade diferente, o que mostra a especificidade dessa crise. Essa crise, como vocês bem alertaram, tem uma amplitude muito grande. Afeta fortemente a atividade econômica de uma forma muito abrupta e rápida. Diferente do que foi em 2008. A intensidade, se a gente olhar do que foi em 2008, né, uma intensidade foi ampla, mas num ponto do tempo diluído. E eu queria ouvir um pouco você, Prado, sobre essas diferenças em termos históricos do que é essa crise atual, do que é a crise de 2008. Essa crise atual tem dimensões muito particulares, como vocês já falaram até agora, é uma crise de oferta, uma crise de demanda, enquanto a crise de 2008 ela tem o principal componente dela é que ela se caracterizou como a primeira grande crise dos países industriais avançados do processo de globalização. Eu podia pegar essa discussão e trazer aí debate um artigo recente que foi escrito pelo James Galbraith e Albena Asmanova, que foi publicado no Social Europe, agora em 23 de junho de 2020, que chama justamente atenção sobre isso, porque a pergunta, ele fala em cima de uma declaração da Christine Lagarde, que é o secretária-geral do Fundo Monetário Internacional, do FMI, e que diz, afinal de contas, isso é uma crise sem precedentes, em comparação com todas as outras, e não é responsabilidade de ninguém, foi causada unicamente por uma razão exógena, pela pandemia. E ele chama a atenção que, embora é verdade que a crise, o tamanho da crise, o impacto que ela teve foi provocado pela pandemia, mas as raízes da crise econômica têm que ser entendida no contexto de todo o projeto do capitalismo neoliberal que surgiu desde a década de 70 e as implicações para os países das políticas de austeridade, e ele está falando aí dos países industriais avançados, da Itália, da Espanha, da França, da Grécia, dos Estados Unidos, chamando atenção não apenas para o crescimento da desigualdade, mas pelo fato de que houve uma redução muito grande da capacidade de enfrentar crises em decorrência dessa própria política. Portanto, ele chama atenção para algumas coisas muito interessantes, como os efeitos desse processo de corte de gastos sobre setores de saúde, e chama atenção que a grande crise financeira de 2007 e 2019 ela salvou, de certa forma, as grandes empresas financeiras, mas fez muito pouco, aprofundou o problema por parte da maior parte das famílias de renda média, etc. E agora o que está acontecendo é bastante similar. Eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, mas eu queria só chamar a atenção para um ponto, que é o fato de que, ao longo desses últimos anos, o pagamento de impostos por parte de empresas caiu de maneira generalizada. Ou seja, enquanto nós tivemos um aumento da dívida pública, o aumento da dívida pública com corte de gastos sociais, você também teve um corte sistemático do pagamento de imposto pelas empresas. Teve também um crescimento da desigualdade. Então, é importante nós tratarmos essa crise
pelo fato de ter um componente exógeno fortíssimo, que é o fato de ser uma pandemia, que é um fato biológico, uma crise sanitária que não pode ser controlada por ninguém, mas o componente de resposta a essa crise que foi causada por políticas econômicas inadequadas que os países industriais avançados vêm seguindo desde o final da década de 70 e a década de 80. Esse é o ponto que eu gostaria de fazer. Carlos, só um elemento. A Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu. Agora, ela era presidente do FMI. Desculpe. Você está certo, ela era presidente do FMI, agora ela é presidente do Banco Central Europeu. Ela continua associada a instituições, vamos dizer, às vezes problemáticas. Né? Pois é. Ela terminou o mandato dela do FMI quando mesmo? Foi bem recentemente, não foi? Foi ano passado, né? Isso, acho tem razão. Tem razão. Eu queria ressaltar que, novamente, reforçar um ponto que eu acho que é importante, da especificidade dessa crise, que é a questão da intensidade. Né? O mercado de trabalho, dado o efeito da restrição de oferta que está associado, né, à questão ou do lockdown ou do confinamento, né, então você gerou um volume de desemprego muito rápido, de uma forma muito intensa. Então, acho que esse é um ponto importante dessa crise, porque se a gente pega 2008, né, o desemprego vai crescendo ao longo do tempo. Né? E agora é como se tivesse um choque negativo gigantesco da oferta de emprego, por causa da própria característica dessa crise. Acho que esse é um ponto importante ressaltar, porque você tem uma brutal deterioração do mercado de trabalho e, principalmente, em cima dos trabalhadores já precarizados. Eu acho que o Prado trouxe um alerta que a gente já tem um efeito que é exógeno associado à própria pandemia, mas como você já tinha uma economia altamente desregulamentada, você já tinha uma economia em que as grandes empresas já pagavam pouco impostos, não por acaso a principal queda na oferta de trabalho e o volume enorme do desemprego nos países centrais é nos Estados Unidos, onde você tem um mercado de trabalho já altamente desregulamentado. Então, eu acho que esse elemento mostrou uma forte intensidade em políticas para garantir a renda, né? Porque senão a economia ia completamente paralisar. Né? E chegando a problema de caos social enorme. Os dados de, por exemplo, mercado de trabalho nos Estados Unidos, do desemprego, chegou a muito maior do que foi em 29, que era considerada a maior crise. Então, da história. Acho que esse é um ponto importante de ressaltar, porque você tem uma especificidade de um choque de oferta, de um choque de demanda, lockdown, que isso gera uma desestruturação completa, né, da lógica econômica, inclusive na possibilidade de pensar saídas, né, quando a gente entrar numa outra fase. Não dá para pensar com a chave igual do que a gente tinha com outras crises anteriores. Eu acho que esse é um ponto para alertar, não sei o que vocês acham, mas a gente tem que pensar com certa criatividade alguns instrumentos, porque tem muitas especificidades nessa crise, dado o efeito da pandemia. Só para pegar aqui um ponto, nós estamos falando da Christine Lagarde. Na verdade, durante a crise de 2008, ela era ministra da Fazenda da França. Depois é que ela foi diretora executiva do Fundo Monetário Internacional e agora, recentemente, presidente do Banco Central Europeu. Ou seja, ela está diretamente ligada a esse conjunto de crise. Agora, tem alguns dados também muito interessantes que mostram essa perda de capacidade. Agora, em 2017, quer dizer, pouco antes da crise, a Comissão Europeia propôs um grande aumento de investimento na área de vacinas, um programa chamado Iniciativa para a Inovação em Medicamentos, a Innovative Medicine Initiative. No entanto, houve uma grande resistência das companhias farmacêuticas, que são muito importantes na Europa, e esse investimento acabou não ocorrendo. No caso americano, o próprio Trump, antes da pandemia, fez uma redução da equipe na área National Security Council no CDC,
na parte de controles de epidemias. Então, na verdade, um pouco antes da epidemia ocorrer, mesmo os países industriais avançados estavam cortando custos em cima de uma área que 1 ano, 2 anos depois, mostrou-se que foi profundamente equivocado as decisões dentro desse setor. Então, isto é a parte na Itália houve essa feita pelo discussão homem. também, né? Da Itália que vinha sob políticas de austeridade já há algum tempo, né? Que isso deixou a economia, o setor o complexo da saúde na Itália pior preparado para lidar com a Mas com a olha pandemia. só, ainda sobre essa questão da natureza da crise, eu queria colocar a seguinte questão para vocês, quer dizer, existe uma convergência entre os economistas sobre a natureza dessa crise ou não? Eu entendo que existe, por um lado, no sentido de que, no curto prazo, você precisava responder com aumento de gasto público. Mas o papel ou o equívoco das políticas de austeridade como tendo agravado a crise atual, isso não é de maneira nenhuma consensual, e também as implicações para a saída da crise, que não é o nosso objeto de discussão, mas certamente nós vamos retomar com referência a isso. Ou seja, tal como ocorreu no Brasil, que logo no início todo mundo parecia concordar que a resposta era keynesiana, no curto prazo as respostas foram bastante consensuais. Mas as implicações dessa resposta, até onde se quer levar, o diagnóstico de que existem erros, como o Galbraith falava, por commission e por omission, ou seja, por ação e por inação. Quer dizer, uma parte dos erros do setor econômico dentro disso foi erros da omissão dos gastos públicos no passado. E outra parte foi também pelas decisões de cotar gastos e pelas decisões de política econômica, ou seja, pelo modelo neoliberal que foi sendo progressivamente implantado de 70, 80 e diante, que reduziu a capacidade das nossas economias, das comunidades dos países industriais avançados e, mais ainda, dos países de desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos falando dos países industriais avançados, mas na América Latina, no Brasil, isso foi absolutamente destruidor. Quer dizer, os efeitos foram realmente muito pesados sobre nossas economias. Eu diria que houve um reconhecimento de que, no calor da crise, né, era necessário adotar medidas expansionistas, né, fiscais expansionistas, mas não houve um reconhecimento da responsabilidade das políticas de austeridade na capacidade de resposta dos países, em particular no complexo da saúde, tampouco, que é o tema da semana que vem, há um reconhecimento por parte de economistas de orientação ortodoxa de que essas políticas devem perdurar, enfim, e de que esse risco fiscal não é tão problemático como eles colocavam anteriormente, pensando no pós-crise. Mas isso é tema para a nossa conversa da semana que vem, né? Quanto à natureza, Bicalho, eu acho que tem um certo consenso quanto à natureza da crise, não quanto às medidas de combate. Quase todos os analistas no campo da economia, a ideia de que você tem um choque de oferta, você tem um choque de demanda e tem um caráter exógeno da crise provocado pela pandemia. Acho que assim, no campo da economia tem um certo consenso desse debate, que talvez tenha um outro debate no campo da economia política diferente, porque vai dizer que o avanço da acumulação leva a maior exploração em regiões, em áreas em que abre a possibilidade desses vírus serem incorporados, aí tenta endogenizar. Mas no campo da economia, do economista, eu acho que tem um certo consenso quanto à natureza associada, uma questão exógena, provocada pelo vírus, pela Covid, tem um diagnóstico que é um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo, dado o processo. Eu acho que, nesse sentido, tem esse consenso. Eu não sei aí o que é que o Numa acha, mas acho que no campo do economista, acho que tem esse consenso agora. Os instrumentos, as saídas, o pós, aí entra em outro debate. E o que eu acho que o Baixa e o Prado comentaram tem que se levar em conta a dimensão histórica de como você chegou, como os países chegaram durante esse choque exógeno.
Mas não sei, eu pelo menos acho que é consenso. Não sei o que você acha no debate da economia. Não, eu acho que, bom, em relação ao fato que seja um choque exógeno, acho que sim. Bom, não tem ninguém contestando esse fato, era algo completamente imprevisível. Em relação à natureza exata da crise, eu acho que, assim, de fato, há um reconhecimento que uma série de atividades econômicas não podem ser desempenhadas, tá? Então, portanto, você não pode, você vai necessariamente ter uma queda da atividade. Você vai ter uma queda, portanto, do emprego das pessoas empregadas nessas atividades assim, ativas, no sentido de realizando tarefas produtivas. Toda a questão aí que podem começar debates vai ser a de saber como você vai lidar com esse fato. Porque bom, a gente está falando no próximo programa, a gente vai falar das políticas de recuperação da economia. Mas lá a gente está falando nesse programa, estamos falando sobre o que acontece durante a crise sanitária, ou seja, enquanto a crise sanitária não estiver controlada. Tá? Nesse período, de fato, a grande questão uma das grandes questões que se coloca é como você preservar o emprego. Tá? Aí você tem vários modelos. No caso dos Estados Unidos e de outros países que têm uma legislação trabalhista, vamos dizer, muito flexível, muito neoliberal, simplesmente as pessoas, assim, os trabalhadores, perdem seu emprego. E isso é facilitado pela multiplicação do trabalho, vamos dizer, de uma certa forma informal, de autoempreendedores, como que se generalizou via aplicativos, via externalização de uma série de tarefas das empresas, etc. Então, isso facilita o trabalho, enfim, facilita a perda rápida de emprego, né? No caso nos Estados Unidos, como foi observado assim uma explosão do desemprego. No caso de outros países, particularmente na Europa, aí foram tomadas medidas de preservação do emprego. Muitas vezes o Estado se substituindo às empresas para pagar os salários. Tem dispositivos desse tipo na França, na Alemanha. Houve proibição de demissões de funcionários na Espanha, por exemplo. Então, você tem uma série de medidas desse tipo durante o auge da pandemia. Bom, a grande dificuldade é que, justamente, se a população que não receber essas transferências, ou receber transferências insuficientes por um tempo curto demais, ou seja, que não cobram a abrangência do período de auge da pandemia, o risco é que essas pessoas voltem a trabalhar, a tentar pelo menos trabalhar, e, portanto, que haja uma retomada do contágio e, portanto, que você estenda o período vamos dizer, de emergência sanitária. É exatamente o que vem acontecendo em uma série de países, conectando um pouco com as falas dos meus parceiros, né? Todos os países que adotaram medidas ou parciais ou que têm uma tradição mais neoliberal, com um mercado de trabalho menos protegido, com um arcabouço de ajudas sociais emergenciais mais reduzido, todos esses países têm tido uma prorrogação do período de emergência sanitária em relação aos países que, pelo contrário, têm uma tradição, assim, têm um estado de bem-estar social ainda preservado e que, portanto, tomaram medidas duradouras para evitar essa volta não controlada. Encerrando a minha fala, e vou passar a palavra para o Eduardo. Basicamente, para o Estado poder controlar o processo de isolamento social, para ter
assim, uma adesão da população a esse processo, tem que ter justamente essas políticas de transferência. Se você não tiver essas políticas de transferência, ou seja, se o Estado não der nada, o pouco para a população, em troca, a população não vai seguir as diretrizes do Estado. Simples assim. Aí eu vou passar a palavra para o Eduardo. É isso, Numa. E acho que aqui é um ponto importante. Eu vou fazer uma síntese, na verdade, um resumo das principais medidas. E é evidente que essa reação dos Estados nacionais, dado as especificidades de cada um deles, mas é muito maior do que foram as medidas adotadas na crise de 2008, dado que vocês já destacaram da questão da especificidade. No primeiro bloco, a gente pode ir aqui ressaltando quais são as políticas. A manutenção do emprego e da renda das famílias, através do mecanismo de transferência de renda, de antecipação de recebíveis e de postergação de impostos e taxas. Ou seja, o que o Numa já alertou. Você tem, enquanto um conjunto grande de medidas para garantir o emprego e renda. O outro bloco de medidas importantes, e aí novamente ressaltando, ainda nessa fase da crise sanitária, tá? O outro grande bloco de medidas adotado em vários países é a manutenção das empresas e dos bancos por meio de garantias governamentais para empréstimos, da compra de dívidas privadas pelo governo, da injeção de liquidez para os bancos e para a economia, tá? Ou seja, é uma garantia tentando salvar empresas e bancos. Eu queria destacar aqui como elemento importantíssimo, inclusive do que já foi muito parecido e feito em 2008, que é uma forte injeção de liquidez, e isso garante o preço dos ativos financeiros. E o terceiro bloco, e que tem a ver inclusive com a característica da pandemia, que são as ofertas de serviços de saúde emergenciais por meio do monitoramento de cadeias globais de distribuição e, quando necessário, intervenção governamental em setores produtores e importações emergenciais. Nesse sentido, você tem um conjunto de medidas, esses três blocos de medidas, que os vários estados nacionais, os vários governos adotaram com maior ou menor intensidade, dado a sua percepção da crise ou dada as características de cada governante. Mas, além disso, eu queria ressaltar, essa intensidade, ela fica explícita, e eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um dado, a gente vai até depois mostrar os limites desses dados, mas é o que a gente encontrou, são os pacotes anunciados pelos governos, né? Dividindo entre programas governamentais e créditos fiscais, né? Nesses programas governamentais aqui, incluindo aumento de liquidez, transferências, subsídios. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os programas governamentais, isso foi atualizado em 16/6, feito pelo Observatório da Política Fiscal do IBRE, 5,5% do PIB, e em crédito fiscal 6,1%, totalizando 11,6% do PIB como a reação de política econômica à crise. O Reino Unido, totalizando 19,6%, focalizado principalmente na questão de crédito fiscal. A Alemanha chegando a 31% do PIB. A França, 15%. A Espanha, 14%. Eu sei que aqui tem, primeiro, pessoal, aqui é o que é anunciado, tá? Não que foi efetivado. Aqui são os anúncios. Diga, Prado. Acho que esse é um ponto importante de chamar a atenção, porque também o dado que estava no FMI, que nós pegamos, tudo são anúncios oficiais, isso não realizados. Então, a questão, nós só vamos ter certeza exatamente o que foi quando nós olharmos o dado ao final e ver o que foi efetivamente realizado pelos países, né? Isso. Por exemplo, o Brasil está estimado em 11%, e saiu recentemente na imprensa que foi feita uma verificação desse montante do programa emergencial, só foi executado até agora, acho que por volta de 40%. Então, assim, e por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque isso nos dá um panorama, né? E o que o Numa já alertou, esses 3 blocos de medidas que eu apresentei para vocês foram feitos em quase todos os países. O que mudou foi a intensidade, tá? Ainda nesse período emergencial, e eu queria ressaltar, isso aqui eu retirei do FMI, e um pouco do que a gente falou para a gente ampliar esse debate primeiro, as estimativas do FMI é que os emergentes vão sofrer mais do que os países desenvolvidos. Além disso, tem uma abertura desigual na retomada da atividade econômica, ou seja, tem setores, né, que vão já abrir completamente e outros setores que não vão abrir na mesma velocidade. E, além de tudo, um forte impacto no mercado de trabalho. Então, esse panorama da questão da atuação das políticas ainda nessa primeira fase que eu queria
trazer para o debate para a gente entrar nessa discussão, pessoal? Doutor, só pegando esse ponto, algumas grandes empresas que surgiram recentemente, né, de plataformas econômicas, como a BNB, que cresceu muito, que é uma empresa que atua dentro da área de turismo, o impacto foi monstruoso. 25% dos seus postos de trabalho seus trabalhadores foram demitidos mundialmente. O anúncio da empresa na Europa é que a queda de receita foi em 50%, com referência a 2019. Esse, por exemplo, é um tipo de setor que vai ter muita dificuldade de recuperação. Vai ser recuperado, vai depender muito o que ocorrerá pós-pandemia, como é que vai ficar essa parte do setor turismo. Parte de restaurantes também, né, que isso é importante no mundo inteiro, né, em grandes cidades, no Rio de Janeiro é muito importante. Então, aqueles estabelecimentos que já tinham uma tradição de entrega doméstica têm uma maior capacidade de resistência. É uma coisa curiosa nesse setor que os restaurantes mais luxuosos, aqueles de marca, onde você tem todo um ritual para jantar de grandes cozinheiros, esses são mais afetados, né? Não faz sentido você encomendar uma comida no restaurante luxo, porque você não compra só a alimentação, você compra o espaço, o local, todo o charme de ir para esse tipo de refeição. Então, também até pegando o ponto que o Numa falou, na Europa, por exemplo, o impacto no mercado de trabalho foi menor, mas principalmente nos setores formais. A Europa tem um setor imenso de muitos trabalhadores em áreas fazendo trabalhos em bares, restaurantes, hotéis, e uma parte dessas pessoas tiveram um impacto muito grande. Por isso que um ponto que tem sido muito apontado é que se a distribuição de renda já vinha piorando desde 1980, essa é uma crise que provavelmente vai aprofundar a divisão entre o setor formal, que tem empregos formais, onde o Estado, de certa maneira, pode proteger ou diretamente transferindo recurso para eles ou indiretamente transferindo recursos para as empresas, e os setores mais vulneráveis em trabalhos informais, com menos acesso ao setor financeiro, os excluídos, esses terão estão tendo um impacto muito maior e terão muito mais dificuldade de retornar às suas atividades anteriores. Com certeza, isso é um ponto muito importante, essa questão das atividades, assim, de uma série de atividades que não vão poder se desempenhar. Por exemplo, se a gente for... Aí é óbvio que o impacto vai ser muito diferente em função da estrutura da atividade de cada país. Tá? É óbvio que, por exemplo, o impacto que vai ter, por exemplo, a pandemia, mesmo após a emergência econômica, a emergência sanitária, porque, bom, se a gente for olhar o caso da Europa, é interessante. As economias europeias já reabriram há um pouco mais de um mês, já no final de maio. Tá? E se você olhar, a maior parte das atividades econômicas são hoje liberadas. Até, sei lá, cinema, restaurantes, shows assim, com certas limitações são liberados na maior parte dos países. O problema é que você vai ter uma reticência de uma parte significativa da população ainda em ir em lugares, em locais, em espaços onde, obviamente, a proximidade, a dificuldade de ter medidas assim de proteção, mesmo usando máscara, o que você quiser, garanta um contágio baixo. Então, tem certas atividades que vão sofrer de forma duradoura, apesar de não ter mais empecilho formal. Tá? E eu queria, nesse sentido, assim, só um último elemento, nesse sentido vai ser difícil a ação do Estado para essas atividades. Porque não adianta você pensando assim, em políticas de demanda efetiva, que a gente vai explorar mais no próximo programa, vai ser difícil você ajudar essas atividades.
Outro ponto que eu queria também observar, uma pequena observação, que é justamente em relação à intervenção do Luiz Carlos. A gente vê que, por exemplo, nos países europeus, de forma geral, você tem uma queda muito elevada da atividade, ou seja, no caso da Espanha, quase menos 23%, menos 22% no caso da Alemanha, da Espanha, no caso da Inglaterra, mais de menos 20 e poucos por cento. No caso dos Estados Unidos, a queda é elevada, mas é significativamente abaixo. Seria de 14% mais ou menos nesse mês de abril de 2020 em relação ao mês anterior. E, ao mesmo tempo, se você for olhar, o aumento do desemprego dos Estados Unidos foi muito maior do que aquele observado na Europa. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo em que, obviamente, a atividade econômica, o PIB até cai menos, porque tem uma série de atividades econômicas que continuam sendo realizadas nos países que são menos exigentes, como os Estados Unidos, e em relação ao lockdown social, assim, lockdown, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma explosão do desemprego. Então, tem uma situação meio paradoxal, onde a queda do PIB, que, na verdade, é um paradoxo só aparente, a queda do PIB é muito maior nos países europeus, mas eles preservam mais o emprego, enquanto, no caso dos Estados Unidos, onde a queda do PIB é bem mais, menos pronunciada, há não a preservação de emprego. Então, a gente tem realmente os dois modelos econômicos diferentes que existiam antes da crise, e a crise, vamos dizer, exacerba as características de cada um desses modelos. Agora, provavelmente desculpa, também... mas você falou da Grã-Bretanha? Sim. O desemprego na Grã-Bretanha também disparou? Não, pelo contrário, a Grã-Bretanha, o desemprego aumentou mais que nos países europeus, nos países da Europa continental, mas aumentou bem menos que nos Estados Unidos, porque a Grã-Bretanha, apesar de tudo, fez mais transferências, teve dispositivos de proteção de trabalhadores bem maiores do que nos Estados Unidos, né? Então, a Grã-Bretanha, dentro da Europa, é mais neoliberal que os outros países, mas ela continua sendo bem menos que os Estados Unidos. Tá, porque a pergunta é que, em geral, quando se fala em modelos, e você falou em modelos, fala-se no modelo anglo-americano, né? Quer dizer, a Inglaterra, em geral, é colocada como tendo um modelo similar ao norte-americano. Inclusive, a virada, né? Quando sempre se fala em Reagan-Thatcher, né, nos anos 80. Sim, mas aí tem que tomar cuidado, porque você questão por exemplo, da saúde... Só uma observação. Eu só fiz essa observação porque você falou em modelos, né, colocando quase que um modelo europeu e um modelo americano. Né? Sim, mas o caso justamente da Inglaterra é interessante porque ele é intermediário. Ou seja, você tem um sistema que é muito mais liberal hoje do que ele já foi no próprio país, e mais liberal comparativamente aos países da Europa continental, como você corretamente observou, só que, ao mesmo tempo, é menos que os Estados Unidos. Você tem, por exemplo, o NHS, o Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra, que é um sistema universal de saúde, reconhecido pela qualidade, o que não existe no caso dos Estados Unidos. E, da mesma forma, você tem um sistema de council house, ou seja, de acesso, alojamento financiado pelo Estado, parcialmente, pelo menos, que existe na Inglaterra, que está sob ataque. E, de fato, tinha havido uma melhoria significativa, apesar dos seus problemas no período do New Labour, nessas questões, e já teve um retrocesso com os governos conservadores, né? Que seja do Cameron ou da Theresa May, e mais recentemente o Boris Johnson, exatamente. Então, é interessante que a Inglaterra é um caso intermediário. Você tem mais perda de emprego do que na Europa continental, mas bem menos que nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, você tem um desempenho da economia que fica entre os dois. Mas um ponto mais importante nisso é que, no fundo, os países que não conseguem ter essa mobilização e não conseguem obrigar as pessoas a ficar em casa. E a única forma de você obrigar mesmo é ou você ter um Estado assim mais autoritário e que tenha capacidade assim também de prover alimentos, enfim, a sobrevivência das pessoas. Aí a gente tem o caso da China,
Depois você tem uns casos menos, assim, onde a capacidade de imposição é um pouco menor, mas continua forte, como na Europa, e depois vai caindo. No caso da Inglaterra, vai caindo mais ainda, no caso dos Estados Unidos, mais ainda. E não é por acaso que a gente vê que os países que tiveram essas políticas, essa capacidade de manter as pessoas em casa, de fazer transferências, de ajudar as empresas, de mobilizar o setor de saúde, são aquelas que conseguem sair mais rápido. Há um mês já que estão saindo. Enquanto na Inglaterra, dentro da Europa, continua ainda o país com mais problemas na crise sanitária. E os Estados Unidos também. E aí, se a gente pegar o caso da América Latina, bom, aí a situação é maior e o problema é pior ainda. Né? Eu gostaria de pegar esse gancho que você colocou e fazer a seguinte pergunta para vocês. Então, estou pensando em termos de mobilização de recursos econômicos, em termos de dar uma resposta econômica a esse momento da crise, que é justamente quando bate a crise, a primeira onda que vem, enfim. Eu ia perguntar o seguinte para vocês. Tem uma questão que tem a ver com recursos, né? Tem países que têm mais recursos, tem países que têm menos recursos, objetivamente, e tem também a questão das próprias instituições, ou da capacidade de cada Estado nacional mobilizar esses recursos e dar uma resposta. Quer dizer, países, você vê situações de países que têm mais recursos, modelo americano, e não consegue dar uma resposta. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre os recursos são decisivos, não são decisivos? Quer dizer, as instituições são mais decisivas, não são mais decisivas na hora de dar a resposta? Deixa eu pegar esse ponto aqui para você. A Grande Depressão americana foi um momento em que ficou claro em que era possível aumentar o gasto público sem que houvesse uma preocupação sobre a origem desses recursos, que é a própria discussão keynesiana em torno disso. Aliás, no caso americano, uma parcela razoável das redes de proteção foram criadas em função de política de Roosevelt. Porque depois, até comparando com a questão da Inglaterra, a Inglaterra criou um sistema de bem-estar social muito mais sofisticado do que o americano, porque depois do pós-guerra cresceu continuamente, enquanto isso não ocorreu nos Estados Unidos do pós-guerra. A grande avanço social dos Estados Unidos do pós-guerra, que foi na década de 60, foi muito mais em função da agenda de integração por questões raciais, a questão da grande sociedade Johnson, do que propriamente na questão do welfare state, como no caso europeu. Mas, justamente, um equívoco é imaginar que há uma limitação fiscal nesta hora. Justamente no momento em que você tem um cenário de provável deflação, uma questão de preços caindo, de taxas de juros despencando, não há nenhum limite para os Estados nacionais aumentar gastos para atender as suas necessidades de curto prazo. Isso é a percepção da existência de um problema fiscal, um dos pontos em que, voltando àquela discussão, onde a natureza do diagnóstico da crise é um pouco diferente. Todos reconhecem que é um choque exógeno e, portanto, você tem que aumentar o gasto fiscal. Mas algumas correntes econômicas têm preocupação quanto à capacidade dos estados de financiar essa resposta no futuro. Prado, mas assim, eu acho que não sei, mas pelo menos na minha interpretação do que eu tenho visto, nessa primeira fase da crise sanitária, ninguém, até alguns economistas começaram a falar da questão fiscal, liberais, mas recuaram. Nessa primeira fase da crise sanitária, todo mundo saiu gastando, pelo menos. Não, até porque não tinha jeito. Claro, eu concordo com você. O único problema, só para marcar essa diferença. Dizer, você pega os velhos keynesianos americanos, Galbraith e vários outros, chamaram a atenção de, olha, eu não tenho um problema fiscal aqui, é o contrário. O ponto que é um ponto até que eu não sei se nós já mostramos ou não, a questão do endividamento público. O endividamento público, no momento em que há a maior corte de gastos,
é justamente um momento em que também a taxa de crescimento da economia é afetada, a receita tributária cai em função de corte de tributos de vários países, e o resultado desse processo é um aumento do endividamento. Mas não há, no caso dos países industriais avançados, nenhuma crise fiscal no sentido tradicional, a não ser aquelas na Europa que foram criadas muito mais em função do fato de que vários países europeus, como a Grécia e vários outros, não têm a capacidade de aumentar o seu endividamento porque eles não são autônomos na emissão de moeda, eles estão dentro da União Monetária. Eles estão sujeitos à política monetária formulada pelo Banco Central Europeu. Acho que o Numa podia até comentar mais sobre isso daí, né? Olha só, só um pequeno... Desculpem, não, agora eu vou usar aqui o poder do âncora. Olha só. Isso vai ser para a semana que vem? O nosso tempo ele já se esgotou, e nós temos a continuação desse programa na semana que vem, aí discutindo justamente as políticas econômicas na saída da crise, né? Considerando aquele momento em que a pandemia já esteja controlada. Então, eu gostaria de encerrar o programa hoje. Acho que a gente discutiu bastante essa primeira fase, né, da pandemia, na qual você tem que fazer as políticas para dar resposta à pandemia que está acontecendo agora. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês para encerrar esse programa. O velho Pedro Nava, numa das suas memórias, ele coloca que quando ele se formou como médico, né, depois da festa, ele saiu por Belo Horizonte, a única coisa que ele queria era um doente para que ele pudesse usar tudo aquilo que ele tinha aprendido, etc. Uma crise como essa, ela implica em desafios econômicos que são muito grandes. Ela implica inovação, uma maneira de ver, uma crise nova que exige respostas novas. A minha resposta para vocês, quatro, é bastante pessoal, né? Como vocês, economistas, vocês todos são economistas, como vocês, como economistas, se colocam diante desse desafio? Vocês acham que vai ser o maior desafio da geração de vocês? Não vai? Prado, um decano, já viu outros grandes desafios. Prado, como é que você, como economista, você olha a crise, o que você sente, o que você olha para ela e diz, será que ela vai ser maior do que eu vou ser maior do que ela, ou essa é a oportunidade para os economistas? Enfim, como os economistas se colocam diante da crise? Bom, no caso, vocês quatro, né? Bicalho, eu acho que essa crise ela traz uma indagação, ela reforça uma questão que alguns de nós já vimos levantando antes dela, na verdade, já há um tempo considerável, sobre os rumos da economia mundial desde que você abandonou as estratégias de ampliação do estado de bem-estar social, que foram tão bem-sucedidas nos anos dourados do pós-guerra, de 50 a 73, e passou por estratégias neoliberais de redução do papel do Estado, de abandonar as políticas sociais, e partiu para um cenário de aumentar a concentração de renda. Então, agora, me parece que isso novamente se coloca, e eu acho que essa é a questão para a próxima semana. Nós vamos caminhar reforçando, nós vamos sair da crise reforçando essa trajetória que vem do final da década de 70 para cá, de aumento, de aprofundamento da divisão entre ricos e pobres, de aumento da estabilidade em decorrência dessa separação da sociedade, dessa partição da sociedade, ou essa crise vai abrir a janela de oportunidade para retornar uma trajetória que, a meu juízo, seria mais segura, mais generosa, que podia trazer um futuro melhor para a humanidade. Então, esse é um problema já anterior, mas isso se aprofunda agora. Agora, essa escolha vai ter que ser feita não apenas no Brasil, mas no mundo todo.
Obrigado, Prado. Numa, você, como é que você, como economista, se coloca diante desse desafio da crise? Eu acho que a crise realmente representa. Na verdade, assim, eu acho que tem uma parte interessante do ponto de vista teórico, dramática, infelizmente, do ponto de vista sanitário, que tem a ver com vamos dizer, os acontecimentos durante o período de auge da pandemia, ou seja, enquanto não estiver controlado, e a gente vê lá que, na verdade, que foi um tema de hoje, a gente vê que a posição dos economistas heterodoxos, a posição dos economistas que defendem uma participação maior do Estado, defendem a importância do estado de bem-estar social, que apontam os riscos provocados pela precarização do trabalho, todos esses elementos que já criavam problemas na economia antes mesmo dessa crise, ficaram agora mais claros ainda por conta da crise, porque essa crise, na verdade, ela representa como poderia dizer, o ápice de umas transformações. Suas consequências mostram tudo lado negativo de evoluções que aconteceram nas últimas 20 a 30 últimos anos, né? E nesse sentido, eu acho que para o economista, particularmente o economista heterodoxo, há realmente uma necessidade dessa vez de tentar impor a teoria. E nesse sentido, bom, já antes da crise você tinha a Modern Money Theory, a MMT, que tinha a teoria moderna da moeda, que já tinha começado a aparecer fortemente no debate, né? Justamente para mostrar que não há limites virtuosos para o gasto do Estado, pelo menos não aqueles que são colocados pela maior parte dos economistas e por parte dos governantes, né? E eu acho que com essa crise, acho que vai ter provavelmente um aprofundamento da necessidade justamente de divulgar essa mensagem, que essa mensagem tenha talvez um alcance maior do que tinha antes. Obrigado, muito obrigado, Numa. Dudu, como você, como economista, hoje você virou economista, né, Dudu? Você foi um administrador, que nem eu fui um engenheiro um dia, tá certo? O Numa também é administrador. São dois administradores, então somos dois administradores, dois economistas e um engenheiro. Mas, Dudu, como quem trabalha com economia, Luiz pensa Carlos com economia, também é advogado, tá? O único economista mas com sangue aqui sou eu. Não, eu fiz também direito. Tá bom. Mas eu sou formado em direito e economia. Você não passou na ordem, Luiz Carlos? Passei. Se comporta. Mas eu não sou advogado, não exerço a profissão de advogado. Eu sou economista. Ok, bom, voltemos ao Dudu aqui. Dudu, você, como economista, né? Como é que você vê esse desafio econômico, né? Eu acho que vai ser o maior desafio da nossa geração. Da minha geração e talvez das que estão vindo ainda para trás. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem uma dimensão que é teórica, ou seja, tem um embate das ideias, tem um embate das teorias econômicas, teorias mesmo, estou falando no plural, ou seja, de como olhar o fenômeno dessa crise, de como pensar a saída numa trajetória para frente. Eu desconfio, a minha hipótese é que nós vamos sair ainda nos momentos iniciais de uma segunda fase com mais desigualdade profunda, acelerando, e não necessariamente ainda com a virada estatal. E por que isso? Porque isso, pelo que o Numa apresentou, que é a questão do mercado de trabalho, comprado também, e tem um elemento que eu vou voltar mais no próximo programa para reforçar isso, é que as saídas pelo lado da política monetária, que é a questão da expansão da liquidez, já recuperou parte da queda do preço dos ativos financeiros, que é uma importante fonte de riqueza de boa parte do andar de cima. E antes que o Baixa comente, eu tinha que terminar com o andar de cima na minha fala. Me controlei, mas tinha que terminar como economista político, fazer a provocação aqui.
Mas observe... Cadê a fração de classe? Cadê a fração de classe? Fica para a semana que vem, Baixa. Fica só andar de cima. Nesse sentido, eu acho que é um desafio profundo. E por quê? Porque tem um do plano da teoria econômica, tá? Como o Numa já bem alertou, mas tem um outro plano que é o seguinte, para agradar o Baixa, as frações de classe que hoje ganham, por que elas vão reduzir sua lucratividade? Né? Por que elas vão ceder poder? Né? Ou seja, por um possível medo de um caos e instabilidade. Eu tô mostrando isso porque é o gráfico até que o Prado comentou, eu vou compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte, esse gráfico é muito ilustrativo, que é mostrando, a gente está aqui, ó, em 2020. Esse gráfico é a relação dívida-PIB. E é evidente que a gente vai sair dessa crise nessa primeira fase com a relação dívida-PIB enorme. Muito próximo, inclusive, do que foi do pós-45. Né? E o discurso liberal hoje é fiscalismo, 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 no caso brasileiro e também no caso mundial, com algumas exceções, mesmo no mundo e mesmo na Europa, né? Tem uma questão que é uma questão de vamos amenizar esse neoliberalismo, vamos fazer algumas políticas distributivas, mas não muda a essência desse processo estrutural. Então, nesse sentido, é o grande desafio. Por quê? Porque, na verdade, nessa saída inicial da crise, tem um embate da teoria econômica, mas tem um embate de economia político profundo. Diferente do que foi pós-45, foi possível estabelecer um estado de bem-estar social, um estado distributivo, mas ali se tinha fenômenos históricos muito particulares. Guerra, União Soviética, né? E combate ao fascismo. Então, eu acho que a batalha é muito longa, é por isso que o desafio vai ser muito longo, e não acho que nessa segunda fase da crise, na saída pós-questão sanitária, é um embate para a geração. Eu acho que é uma questão importante que eu queria ressaltar, e vamos ter muito, vamos dizer assim, paciência, e também me parece, que criatividade, porque eu não acho que a gente vai conseguir apenas retornando o que foi do pós-45. A gente vai ter que criar novas formas. Eu sei que tem um gasto, investimento, mas novas formas de pensar a questão das estruturas de propriedade, das estruturas de poder. Obrigado, Dudu. Baixa, você que é o mais jovem, né? Como é que você encara, como economista, o desafio da crise? Bom, o desafio econômico, eu comecei, né, o programa falando que o desafio econômico que a crise colocava era muito particular, né? Era muito particular pela combinação de problemas, né? Pela sua natureza. Agora, a resposta a esses desafios não pede necessariamente uma nova teoria econômica, ideias completamente originais, quer dizer, muito do remédio, né? Muitos dos remédios já existem, né? E passam por exatamente aumento de gasto agora no momento agora mais dramático da crise, né? Do enfrentamento da pandemia, e vai ter que passar, em princípio, por uma maior atuação do Estado, né? Seja do ponto de vista das políticas de welfare state ou de políticas industriais, né, para aumentar a capacidade de resposta dos Estados na produção de respiradores, enfim, de aparelhos médicos, né? Quer dizer, toda aquela ideia de não tem problema, você importa, né? Você não precisa produzir domesticamente. A crise aponta para, alguma capacidade de resposta tem que ter para situações de emergência. Então, quer dizer, do ponto de vista dos desafios que a crise coloca, não me parece que ela pede respostas tão originais assim. Agora, há sim, é verdade, um desafio de economia política, né? Propor vir de quem que vai aproveitar, né, dessas questões que serão colocadas, né? Nunca devemos esquecer que da crise de 29, a crise de 29 faz subir ao poder na Alemanha, os desdobramentos da crise de 29 levam ao poder na Alemanha o regime nazista, né? E nós discutimos em programas anteriores, né, essa questão
ascensão da extrema-direita, de um fortalecimento da extrema-direita nos últimos 10, 15 anos, mundo afora. Né? Então, eu acho que eu encerraria com isso. Acho que já há questões em quantidade muito grande já para a gente começar a responder e refletir, né? Responder seria uma pretensão, refletir no programa da próxima semana. Obrigado. Bem, muito obrigado, Basta. Bem, senhores, parece que nós cumprimos o roteiro, né? Acho que pela primeira vez em 12 programas definimos o roteiro e cumprimos. Eu acho que encerramos essa discussão. Isso é preocupante, né? Então, a gente encerra aqui essa discussão que nós tivemos hoje exatamente sobre as respostas econômicas, a primeira fase, né, da pandemia, e na próxima semana nós vamos discutir justamente a dimensão econômica, as propostas econômicas para a saída da crise, né? A partir daquele momento em que a pandemia estiver controlada, bom, e aí, como é que nós vamos enfrentar aí o grande desafio econômico? Então, eu queria agradecer muito ao Luiz Carlos Prado, ao Numa, ao Dudu, ao Basta, por esse debate, né? Também agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham, que nos acompanharam também nesse programa. Gostaria de lembrar que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast, né? Basta buscar nas plataformas aí de podcast, no podcast canal IE-UFRJ, então vocês vão encontrar esse programa no formato de podcast. E nós nos encontramos na próxima semana aqui no canal do IE, no nosso programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Então, se cuidem todos, vida que segue, vamos em frente e semana que vem a gente se encontra outra vez.